Oi, gente, eu sou a doutora Fábio e nesse vídeo aqui do canal nós vamos falar sobre infecção urinária, a popular cistite. Tu já teve? Quem já teve sabe que pode ser um verdadeiro pesadelo. Não esquece de te inscrever aqui no canal se tu gostar do vídeo, curtir e comentar, que isso ajuda a me manter mais motivada para continuar produzindo conteúdo para vocês. Vamos lá então. Vou explicar para vocês então o que é a infecção urinária, tá? Infecção urinária é quando a gente tem a presença de uma bactéria que não era para estar na bexiga, que acaba indo parar lá dentro. A grande causadora de infecção urinária é uma bactériazinha chamada Escherichia coli. Quem é Escherichia coli? Quando a gente lê esse nome, às vezes, no exame, fica super assustada. Que raio é isso? E acaba colocando no Google e ficando com medo. Bom, a Escherichia coli é uma bactériazinha que mora no nosso intestino. Ela é responsável por mais de 80% dos casos de infecção urinária. No intestino ela não causa nada, mas se ela vai parar dentro da bexiga, aí ferrou. Aí a gente começa com aquele sintoma de urgência, de perda urinária, de dor, de desconforto, que quem já teve sabe o quanto é desesperador. Quem geralmente leva a Escherichia coli lá para dentro da bexiga? A própria relação sexual, gente. Na hora do atrito, sempre tem uma bactériazinha passeando por ali. Eu digo para as pacientes, sempre tem, por mais que a gente tome banho, tu esteja bem higienizada, sempre tem uma Escherichia coli, a gente não é estéril, né? Sempre tem uma Escherichia coli passeando por ali. A relação sexual acaba levando o bichinho para a entradinha do canalzinho do xixi, da uretra. E em 10 minutinhos ela consegue escalar e parar dentro da bexiga. Por isso que é tão importante fazer xixi depois da relação. E quando eu digo fazer xixi, gente, eu não tô falando em fazer um monte de xixi depois da relação. Uma gotinha só é suficiente. Dia desses eu recebi de uma paciente uma mensagem assim meio indignada. Fábio, eu não tenho vontade de fazer xixi toda vez que eu tenho relação. E tu fica dizendo pra gente que tem que fazer xixi depois de ter relação. Eu não vou tomar 2 litros de água para transar com a bexiga cheia, com desconforto, e depois não conseguir, Não conseguir relaxar na relação de tanta urina que eu vou ter dentro da bexiga. Gente, não é isso. Quando a gente pede para vocês fazerem xixi depois da relação, é só uma gotinha. Uma gotinha só já é suficiente para limpar o canalzinho e mandar embora aquela Escherichia coli intrometida que foi parar onde não devia. Então, levantar e fazer xixi, nem que seja uma microgotinha, já ajuda a evitar o episódio de infecção urinária. Se mesmo assim tu tiver infecção urinária depois da relação ou tiver uma infecção urinária com certa frequência, a gente pode lançar mão da antibiótico terapia, dos antibióticos, tá, gente? E aqui não tem que ter medo, prescrito de forma correta pela médica de vocês, vai só auxiliar. A gente tem 2 formas de usar antibiótico para evitar a infecção urinária. Uma é tomando imediatamente após a relação. Teve relação, usa o antibiótico. Sério, Fábio, isso funciona? Funciona sim, gente, tá? Porque a Escherichia coli, quando ela cai dentro da bexiga da gente, ela vai ter que, crescer ou ser liberada da mucosa e crescer também. Se tu toma imediatamente o antibiótico, já vai ser liberado lá no xixi e acaba que não deixa o bichinho crescer. Então, tanto tomar logo depois da relação, quanto tomar todos os dias durante 6 meses, tem um resultado excelente. Geralmente a gente começa com antibiótico terapia só depois da relação, tá? Se não resolve, a gente passa então para antibiótico terapia todos os dias durante 6 meses, costuma ser muito eficaz. Tá? O que não pode é sofrer, né? O que não pode é ficar com desconforto. Muito importante, gente, falar para a ginecologista de vocês se junto com sintomas urinários de dor, de ardência, de escape, de desconforto, vocês tiverem febre ou dor lombar, porque aí o tratamento muda. E já vou falar um pouquinho para vocês a respeito do tratamento. Antigamente, quando a paciente tinha sintoma urinário, a gente sempre pedia um exame de urina primeiro e depois tratava. Às vezes a gente fazia até a paciente esperar o resultado do exame de urina, principalmente quando não era o primeiro episódio que a paciente estava tendo um sintoma urinário. Hoje não, tá? Hoje, quando a paciente tem sintoma de cistite, de infecção urinária, mas sem comprometer rim, ela não tem dor lombar e ela não tem febre, o tratamento sempre vai ser feito com uma dose única, que é um pozinho, um antibiótico em forma de pozinho, em dose única, e a gente só vai pedir exame de urina e tratar com antibiótico mais forte se a paciente continuar com sintomas após essa dose única. Também vamos pedir exame de urina se a paciente tiver dor lombar ou febre. Aí a gente já vai pedir o exame de urina e em seguida, antes do resultado do exame, entrar com uma classe de antibióticos que é um pouquinho mais forte. O que não pode é ficar com queixa, o que não pode é ter sintoma.
Outra coisa que a gente pode usar, principalmente para paciente que tem episódios recorrentes, né, é uma vacina para infecção urinária, né? É um preparado sintético que a gente tem pronto, que compra na farmácia, que toma durante 3 meses, que estimula o teu sistema de defesa como se fosse uma vacina para infecção urinária. Toma um por dia durante 3 meses, para 3 meses e depois usa mais 3 meses. Existe só uma formulação no Brasil que é muito eficaz e pode ser usada em associação. Outra coisa que a gente faz também para evitar infecção urinária de repetição é usar um suplemento, tá? O melhor suplemento são os que contêm cranberry, tá? E hoje a gente também tem os cranberry com D-manose, que é como se eles desligassem também a Escherichia coli. O que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, gente, é que a gente não pode sofrer, tá? Quem tem uma vida sexual ativa, muitas vezes se depara com cistite de repetição. É chato, é um saco. Às vezes os pacientes dizem, Fábio, mas eu vou ter que fazer isso para sempre? E às vezes sim, para sempre ou por um longo período usar o antibiótico depois da relação ou todos os dias. O que não pode é ficar com o sintoma e deixar ele evoluir para uma pielonefrite, que é uma infecção lá no rim. Tá? Eu espero que tenha esclarecido para vocês, então, né, que a grande causadora é uma bactériazinha da gente mesmo, então que não é nem um bicho de 7 cabeças, que não é uma infecção sexualmente transmissível, que a imensa maioria é sensível à antibiótico terapia, e quando a gente tem de repetição, que são mais do que 3 episódios no intervalo de 1 ano, tá? E não precisa ser um ano de janeiro a janeiro, a gente teve a primeira a gente teve a primeira infecção, tu começa a contar como episódio número 1. Vamos supor que tenha sido agora em maio, e em junho eu tive outro, já contei o número 2. Vai valer até maio do ano que vem, é no intervalo de 1 ano, não num ano corrido do calendário. A gente considera infecção de repetição e precisa entrar com uma medicação ou de tratamento crônico ou com a vacina para Escherichia coli. Eu fico por aqui. Não esquece de comentar, de curtir e colocar aqui se você ficou com alguma dúvida, se você tem experiência, se você já teve infecção urinária e o que você fez para se livrar dessa coisa tão chata. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.